Meus caros alunos, estudantes do segundão, como vocês estão? Tudo maravilha? Sejam muito bem-vindos à aula de Sociologia. Então, se joga, né? Se joga na Sociologia. Todo mundo aí acordado, ligados para assistir nossa aula, que dá um soninho às vezes, né? Eu entendo isso, mas vai lá, toma um café, dá uma levantada, lava o rosto, né? Interage aí com teu aluno, com os teus amigos aí da sala, com relação aos movimentos sociais. Vocês já fizeram parte de alguma manifestação popular? É a pergunta que eu faço para vocês, né? Aí vocês vão dizer, professora, não fiz, ou já fiz uma vez, né? Não sei, de repente alguém aí já fez parte de alguma manifestação popular. A gente está falando aqui, né, já em algumas aulas, e hoje é a aula 7.1, caminhando já para quase mais da metade da primeira unidade, né? A gente está falando sobre os movimentos sociais. E essa aula de hoje, ela faz um link muito grande com a aula passada, porque é uma continuidade de fato, né? A gente está vendo sobre os movimentos sociais contemporâneos, né? E principalmente sobre alguns movimentos mais específicos, né, detalhados. Por exemplo, na aula passada, na aula 6.1, a gente viu sobre os movimentos feministas, o movimento social feminista, o movimento social negro, o movimento social LGBT e o movimento social ambiental ecológico, né? Hoje, a gente dá continuidade vendo outros movimentos sociais que acontecem, né, que aconteceram e também estão ainda acontecendo, né, a busca reivindicando principalmente, né, direitos, né, reivindicando mudanças sociais, né. Então, por isso que a importância da gente estudar esses movimentos sociais. E também, né, como a gente tem falado aqui, vocês estão se preparando para o Enem. E é muito importante, como dica, né? Os movimentos sociais estão sempre presentes, né? São temas muito recorrentes, né? É um tema muito recorrente nas provas do Enem. Então, fiquem antenados, fiquem ligados, né? Prestem bem atenção, a gente vai trazer alguns nomes importantes desses movimentos sociais, né? E a nossa aula hoje está bem interessante, então presta atenção, fica ligadinhos aí conosco. Então a gente vai aqui para a nossa agenda, tá? Como a gente falou inicialmente, a gente está vendo os movimentos sociais contemporâneos, a parte 2, né? E a gente vai falar hoje sobre o movimento estudantil, o movimento dos trabalhadores sem terra, conhecido pela sigla de MST, o movimento indígena, né? E a tecnologia como aliada, né, desses movimentos sociais, né? Esses movimentos sociais agora aliados exatamente com a tecnologia. Então, é uma aula bastante interessante, né? E a gente começa falando, né, sobre a importância, mais uma vez, a gente tem sempre frisado que os movimentos sociais são importantes porque eles promovem mudanças sociais, né, dando voz a grupos marginalizados ou injustiçados socialmente e que contribuem também para uma sociedade, esses movimentos, eles contribuem exatamente para uma sociedade mais justa e mais democrática, né? E o primeiro deles que a gente vai trazer aqui é sobre o movimento estudantil, né? Esse movimento, ele é muito importante, né? Principalmente para vocês, jovens, entenderem o que é o movimento estudantil. Ele surge basicamente, né, nas décadas de 60 e 70 do século 20, né? O movimento estudantil, aqui ó, nas décadas de 60 e 70, o movimento estudantil universitário brasileiro se transformou em um importante foco de mobilização social. Sua força, a força desse movimento social, esse movimento estudantil, ele adveio da capacidade de mobilizar expressivos contingentes de estudantes para
participarem da política do país. Então, esse movimento ele é importante, né, devido à sua função como um canal de voz e defesa dos direitos dos estudantes, olha só, e vai além disso, né? Quando luta por uma educação pública de qualidade e também promove debates sobre questões sociais, políticas, a fim de garantir a participação dos jovens na vida pública. Então, esse movimento social é muito importante para os jovens, né? Então, para participação política desses jovens, né? Para participação política. Então, o movimento estudantil, né, dispunha de várias organizações representativas e esse movimento influenciou significativamente os rumos da política nacional. Vamos pensar o seguinte: os principais momentos históricos desse movimento, né? Em 1968, por exemplo, tá? Acontece o quê? O período da ditadura militar, né? A ditadura militar. Esse momento histórico, né? Os estudantes participaram de grandes manifestações por democracia e liberdade. Em 1984, né, durante o período da participação pelas eleições diretas. Então, a participação foi por eleições diretas. Tá? E 2015 a 2016, esse movimento, ele trouxe milhares de estudantes, ocuparam escolas públicas em vários estados. Então, ocupação em escolas públicas. Então, esse movimento social, movimento estudantil, hoje, né, para falar um pouco desse movimento, ele tem uma longa história de lutas e conquistas também, e tudo em momentos importantes, né? Importantes momentos muito delicados também na história brasileira, como a luta pela redemocratização e o combate ao regime militar, tá? Essas organizações, né, essas organizações estão presentes em nível tanto, né, local, como nas próprias universidades, quanto em nível estadual e nacional. Através esses movimentos, né, esses movimentos quando se organizam, esses estudantes quando se organizam, eles podem ter um cunho local, tá? Que acontece os centros acadêmicos chamados de CA. Eu já participei no período da faculdade lá da universidade onde eu estudava, na minha cidade, lá na Paraíba, de centros acadêmicos. Nós participávamos de reuniões, né? Se havia alguma coisa, professores que às vezes eram muito faltosos, então a gente se reunia para ver o que a gente poderia reivindicar para que esse professor pudesse comparecer ou repor as aulas. Então, era um lugar de debate para a melhoria da educação, né? Para a nossa melhoria como alunos, né? E da educação da qual nós estávamos buscando. Também ele assume um papel estadual através dos diretórios centrais dos estudantes, né? Então, a troca entre os estados, né, dessas organizações estudantis, né? E eles também, também acontecem nos grêmios estaduais, né? E a nível nacional, quando através da União Nacional dos Estudantes, que é a UNE. Então, essas convocações, no caso nacional, ela ocorre convocando os estudantes de todo o país para, né, lutar
por uma educação pública de qualidade, né? Para que haja mais inclusão nas universidades federais, né? Então, é um movimento bastante importante, né? E há quem diga, né, que esse movimento, que o auge do movimento estudantil, ele basicamente, né, já é uma coisa do passado, não é, né? O movimento estudantil ainda é uma importante força de mobilização social, tá? Agora a gente vai falar sobre o movimento dos trabalhadores sem terra, conhecido como MST. Esse movimento específico, né, o movimento dos trabalhadores sem terra, ele tem como foco principal as questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária brasileira, né? A gente pode ver aqui, né, o foco desse movimento, né, é basicamente o trabalhador do campo, como fala aqui, ó, né? O trabalhador do campo. Então, eles lutam pela reforma agrária, né? Trabalha também por uma melhor educação, né? Por crédito, luta também por políticas públicas. Então, é um movimento de origem social que defende a reforma agrária no campo brasileiro. Então, sempre quando falamos em movimento social, o movimento dos trabalhadores sem terra, a gente lembra muito de reforma agrária, né? Então, aqui, né, eles defendem o objetivo maior, exatamente defender a reforma agrária, tá? Ou seja, uma distribuição mais ampla das terras, principalmente das terras improdutivas, conforme previsto na legislação brasileira, né? Eles buscam, né, exatamente reivindicam o acesso à terra, a produção de alimentos, agricultura familiar, uma educação melhor no campo e a preservação também ambiental, né? O movimento dos trabalhadores rurais, conhecido como MST, ele surgiu principalmente e oficialmente em 1984, dentro do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra no Paraná, né? Então, aqui a gente lembra muito, né, que na história do Brasil, desde o processo da colonização nossa até os dias atuais, nunca se fez de fato uma reforma agrária. E olha só aqui a bandeira, né? Olha só, a reforma, eles pedindo, inclusive, reforma agrária. Então, a bandeira deles é também interessante a gente entender. A bandeira representa o quê, né? O branco aqui da bandeira, ó, representa a paz, né? Então, o branco da bandeira representa a paz, né? Que será conquistada quando houver o quê? Justiça social. A parte preta que tem na bandeira, inclusive os dizeres pretos, né? A parte preta significa o luto e homenagem a todos os trabalhadores que lutaram e morreram pela causa. Então, a parte preta representa o luto, né? E a parte aqui, e as ferramentas aqui inseridas representam exatamente a ferramenta de trabalho e de luta e de resistência, que é um facão, né? Então, aqui na bandeira tem um facão, aqui não tá muito claro, mas quando vocês pegarem só a bandeira para ver, então ela vai ter um facão. Esse facão exatamente representa a ferramenta do trabalhador, tá? Então, tem toda uma representação, a bandeira do MST, ela tem toda uma representação para esses trabalhadores que lutam principalmente por uma melhor distribuição de terra, por reforma agrária, tá? E a cor vermelha da bandeira, ela representa o sangue, aqui ó, a cor vermelha representa o sangue, tá?
o sangue do que corre nas veias e a disposição de lutar pela reforma agrária, tá? Então, como a gente viu, né, esse movimento ele vai surgir em 1984. Então, é importante observar, né, que se trata do período da ditadura militar. Quando surge o movimento dos trabalhadores sem terra, é um período da ditadura militar que vocês estudam muito mais detalhado em história, nas aulas de história, né? Então, além disso, né, em 1984, estava em curso o processo de abertura para a redemocratização do país. Quase que não sai, olha só, embaralhou tudo aqui, hein? O que possibilitou a emergência, principalmente de movimentos sociais, durante os anos que foram reprimidos e nas décadas anteriores, né? Então, houve um período da história, principalmente durante o período da ditadura militar, década de 60, 70 principalmente. Nesse período, houve muita repressão desses movimentos, né? Então, quando eles se reuniam, muitas vezes era escondido, porque se eles fossem pegos, né, eles iriam sofrer, inclusive, os castigos daquele período ditatorial no Brasil. Quando eles começam essa mobilização de fato, né, estava já no final da ditadura militar, quando eles conseguem de fato se organizarem de uma forma melhor e já saírem, né, em busca de defender exatamente a reforma agrária e uma distribuição mais ampla de terras improdutivas, né? Então, o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Só para a gente lembrar, durante o período, quando houve a abolição da escravatura no Brasil, seria um momento ideal, se a gente pensar, de ter feito uma reforma agrária naquele período. Mas não foi dado o direito aos trabalhadores escravizados de terem acesso à terra. Então, isso foi se perpetuando cada vez mais, né? E depois da década de 60, houve uma nova possibilidade de luta, principalmente por lutar por reforma agrária. E daí veio o golpe militar. E assim o Brasil, como uma nação, nunca se permitiu a realização de uma reforma agrária de fato. Olha só. Então, como se sabe, no Brasil se prevaleceu historicamente uma desigualdade do acesso à terra, consequência direta de uma organização social patrimonialista e patriarcalista ao longo de séculos, né? Então, predominando o grande latifúndio como sinônimo de poder. Então, principalmente, esse período, né, a gente tem uma herança ainda, uma herança colonial muito grande no nosso país, né? Então, lembrando a lei de terras, né, que ficou conhecida a lei 601, aqui eu vou colocar a lei 601. Essa lei, né, conhecida como a lei de terras, de 1850, ela foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil, né? O objetivo era regulamentar a aquisição e posse de terras no país, tá? Portanto, essa lei aqui, essa lei, né, de terras, ela teve impactos significativamente na estrutura e na concentração de terras no Brasil, contribuindo para a formação de latifúndios e cada vez mais de exclusão social e econômica, tá? Então aqui, no Brasil, colônia da monocultura e a este do agronegócio, em pleno século XXI, o que prevalece é a concentração fundiária, ou seja, historicamente, né, a gente vê uma história do nosso país desde o período colonial até hoje, o período do agronegócio aqui, que era o período colonial da monocultura até os dias de hoje, prevalece a concentração cada vez mais de terra,
o que traz à tona a necessidade de discutir e da discussão e da luta política como a encabeçada pelo MST. Por isso que esse movimento, ele é muito importante exatamente por isso, né? Para que se haja uma luta que não cessou, né? Ela não para, continua ainda, porque o Brasil não fez uma reforma agrária de fato, né? Não teve reforma agrária. Cada vez mais a gente percebe uma concentração fundiária muito grande de terras. Então é necessário que esse movimento se fortaleça cada vez mais em busca, né, principalmente, né, de uma divisão, né, de que se faça uma reforma agrária, né? Então, esse movimento, então, é muito importante e a atuação dele ainda é muito forte, né? Vamos passando aqui. Agora a gente vai ver o movimento indígena, né? Esse movimento indígena, a gente vai ver como último movimento da nossa aula de hoje, né? Quando a gente traz o movimento indígena aqui, a gente fala exatamente da luta desses povos originários, né? Pela garantia dos direitos, né? Olha só, dos povos indígenas, onde se confunde com a própria história americana, trazendo à tona principalmente questões socioambientais e humanitárias que ainda precisam ser discutidas, né? Então, o que a gente percebe aqui é que no Brasil, quando a gente estuda a história, né, quando vocês veem lá nas primeiras aulas de história, e também a gente trouxe aqui falando sobre os povos originários, né, a busca novamente desses povos, dessa identidade, né, que se perdeu, né, ao longo do tempo, né? Então, a gente percebe que essa luta ainda é muito grande desses povos originários e se confunde exatamente com a própria história americana, né? Com toda aquela visão colonialista e americanizada, né? Dos povos indígenas, né? É interessante a gente saber, e a gente tem sempre falado nisso aqui, que a luta desses povos por reconhecimento, né, por esse reconhecimento de identidade, também a luta por demarcação de terras, é muito importante, né, para esse grupo, né? E a gente vê aqui, ó, o marco do movimento indígena, ele data de 1940, no México principalmente. Foi o momento em que foi realizado o primeiro congresso indigenista, né, americano, que foi a Convenção de Pátzcuaro, com o objetivo, o que foi essa convenção na década de 40? Ela teve o objetivo de criar e trazer à discussão políticas que pudessem zelar pelos indígenas, aqui não é índio mais, mas indígenas, né? Pelos indígenas na América, tá? Então, porém no Brasil se começaria, né? Começou lá no México na década de 40, mas no Brasil isso só vem ganhar força, esses movimentos, né? Esse movimento indígena, ele só vem ganhar força de fato na década de 70, né? Ele começaria a se manifestar de maneira mais organizada na década de 70, tendo em vista a necessidade de proteção de terras em relação a políticas expansionistas do período da ditadura militar. Vocês veem aqui, ó, regulamentação, né, remarcação já, né? Então aqui é a luta desses povos originários em busca de uma identidade, né, de se resgatar a identidade desse povo e também por uma demarcação de terra, né? Então, o principal órgão, para a gente lembrar aqui, responsável para proteger os direitos dos povos indígenas, é a FUNAI. Já ouviram falar da FUNAI? Então, esse órgão, que significa Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né?
E em 2023 foi criado, olha só, o Ministério dos Povos Indígenas, do qual a FUNAI passou a ser vinculada, né? Então, só em 2023 que foi criado exatamente esse ministério para defender esses povos indígenas, né? Com o compromisso, principalmente, reforçando o compromisso do governo com a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas, tá? Então, quais são as críticas que se faz à FUNAI, né? Muitas críticas, né? Esse órgão, ao longo do tempo, sofreu muitas críticas. Primeiro, porque, segundo a comunidade indígena, eles falam que a FUNAI falta um diálogo com essa comunidade, né? De que também houve uma redução de recursos e pessoal da FUNAI, com cortes orçamentários e também a falta de equipamento, né? Um melhor equipamento para auxiliar esse povo. Também uma inércia na proteção, principalmente dos indígenas que moram em comunidades isoladas, né? Mas é importante a gente dizer, né, de algumas personalidades, vamos dizer assim, né, de algumas personalidades indígenas, né? Então, essas personalidades indígenas, a gente vai trazer aqui em primeiro lugar o Mário Juruna, né? Já ouviram falar dele? Vocês aí? Perguntem aí para os colegas aí na sala se vocês já ouviram falar do Mário Juruna. Olha só, ele foi eleito, né, pelo Rio de Janeiro com 31 mil votos. Então vamos ver aqui, ó. Logo após esse período, em 1983, o primeiro deputado, Mário Juruna, foi o primeiro deputado indígena eleito no país. Olha que importância. Isso já se mostra, então, a partir dessa eleição aí e desse candidato, né, que foi eleito, isso já mostra que a comunidade indígena iria ter uma representação, né, para a defesa desses povos, reforçando a ideia de que, para evoluir em sua luta, os povos indígenas precisariam ser representados por quem a conhecia e vivenciava de fato, exatamente, que era alguém que era de fato conhecia e vivenciava todas as experiências, né, dessa comunidade indígena, porque ele era um indígena, né? Então isso foi muito importante. O segundo que a gente traz, então o movimento indígena, para a gente falar ainda sobre isso, eles possuem como objetivo central de sua movimentação política a conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, a terra. Porém, esse conceito é muito mais amplo do que o conceito literal, tá? Dentro do conceito terra, estão inseridas reivindicações. Então, veja, a comunidade indígena, ela não busca somente a terra como um conceito literal, mas como está incluído aí reivindicações também como educação específica para essa comunidade, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura, projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização ao cumprimento de leis. O movimento indígena também os principais problemas e barreiras na vida do povo indígena, porque eles passam, né? Invasões das terras, né? Terras que são invadidas e acabam muitas vezes essas comunidades sendo expulsas das suas próprias terras, né? Exploração de madeira, né? A grande exploração de madeira ilegal, inclusive no nosso país isso é muito comum. Garimpo também ilegal, isso também contaminando as águas dos rios. Grandes obras de desenvolvimento que acabam, por sua vez, também tirando essas comunidades de suas próprias terras, do seu habitat, do lugar onde eles vivem, onde eles são felizes, onde eles expressam sua cultura, onde eles vivem suas identidades, né?
E o desmatamento e contaminação aqui, ó, de solo e água, que nós vimos exatamente no movimento social ambiental, né? Então, por tudo isso, né, são os principais problemas e barreiras que esses povos indígenas enfrentam, né? E para tanto, a gente vai falar ainda dessas personalidades no mundo indígena na atualidade. Vamos falar do Ailton Krenak, que é um dos nomes mais importantes do movimento indígena no Brasil. Ele falou, inclusive, esteve ali, se eu não salvo engano, agora na COP30 em Belém, né, esse ano. Também, Ailton Krenak é um indígena, escritor, ambientalista e ativista brasileiro, tá? E é o primeiro indígena a se tornar imortal da Academia Brasileira de Letras em 2024. O segundo que nós vimos aqui é o líder da etnia Kayapó, o cacique Raoni. Hoje ele está, salvo engano, com 93 ou 94 anos. Então ele, olha só, o cacique Raoni é um líder indigenista da etnia Kayapó e conhecido em todo o mundo. Então, em 2019, ele foi apresentado por um grupo de antropólogos como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Então, vejam a importância do cacique Raoni, né? Exatamente, do cacique Raoni. Inclusive, ele discursou também na COP30 agora, esse ano de 2026, em Belém. Né? Também a Ivoneide Bandeira, né, que é uma rondoniense, 57 anos, indigenista, que desde 1992 lidera a Associação de Defesa Etnoambiental Canidé, cuja atuação se estende a 52 etnias indígenas. E a Sônia Boni Guajajara, que é uma das principais líderes indigenistas do Brasil. É a primeira, vale salientar, é a primeira indígena a ocupar este cargo no Brasil, olha só. Então, e tem como missão defender os direitos e as necessidades dos povos indígenas. E agora, por fim, aqui o Ministério dos Povos Indígenas, aí falando de 2023, exatamente reconhecer e promover os direitos dos povos indígenas, que é a principal função do Ministério dos Povos, que nós já falamos aqui, né? E por fim, a tecnologia, né? Aqui as conquistas históricas, integração das pastas, né? A Fundação Nacional, a FUNAI, já falamos, né? E por fim, a internet surgiu, né? Os movimentos sociais conectados à rede, né? Então a internet ela surge como uma construção de um novo espaço para debates e por isso as manifestações de 2013 elas foram um marco dos movimentos sociais em rede. Por quê, né? Porque nesse período aqui, essas manifestações, inclusive, o que antes, né, antes da internet, a convocação era feita por cartas, era feita por jornais escritos também, ou até mesmo no boca a boca, né? Então, era muito mais difícil se fazer instantaneamente para muita gente, né? De uma vez só. Então, era muito mais demorado o processo. Com a rede social, não. Esses movimentos sociais, né? As redes sociais foram grandes aliadas, né? São grandes aliadas dos movimentos sociais em rede, né? Então, através das redes sociais como Facebook, Twitter, WhatsApp, as informações sobre as manifestações, pontos de encontro, horários, vestimenta, entre outros, né? Tudo isso eles são marcados nas redes sociais. Então, o que antes eram passados e hoje são passados de forma instantânea e atingem o maior número de pessoas possível, né? E assim foi construída a cultura do debate em rede. E assim a gente finaliza então, né, a nossa aula, tá aí as referências da nossa aulinha de hoje. E daqui a pouco, né, a gente volta, ou melhor, a gente fecha aqui essa aula, encerra, e depois a gente vai fazer aquela aula de revisão. Tchau, tchau. Até mais.